Olá, alunos, tudo bem? Nesta nossa aula de hoje, nós vamos fechar com o assunto da arte acadêmica e vamos cair no modernismo brasileiro. Vai ser muito interessante, muitos artistas, muitos detalhes legais. E aí, sem perda de tempo, vamos lá para a nossa aula. Então, Arte Brasileira, parte 2, onde nós vamos tratar aqui da arte acadêmica, né? E também do modernismo. E com isso aí você vai desenvolver algumas habilidades aí interessantes, né? Apropriar-se do patrimônio artístico, né? O que quer dizer isso? É que você vai tomar conhecimento, né, de tudo que os artistas nos proporcionaram, né, durante aqueles tempos, né? E em toda a sua diversidade, né? E como é que eles fizeram para legitimar as manifestações artísticas e com isso aí desenvolvendo uma visão crítica e histórica. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, por isso que é fundamental que você adquira essas habilidades. Okay? Através do discurso, através dos argumentos, vocês vão percebendo aos poucos como a gente vai fazer isso aí, ok? Então, na arte acadêmica, nós temos aqui, inicialmente, o quadro Independência ou Morte, que tem, assim, umas curiosidades muito interessantes, né? Um quadro pintado por Pedro Américo em 1888, né? A imagem lá que consagrou o 7 de setembro é verossímil, quer dizer o seguinte, é verdadeira, tem credibilidade, mas não relata com exatidão aquilo que realmente aconteceu no dia da independência. Ou seja, essa cena foi produzida pela imaginação do pintor. O próprio Pedro Américo, né, reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura e o episódio. Ou seja, aconteceu o fato, mas o Pedro Américo ele se baseou em relatos para fazer o seu trabalho, né? Um outro artista, o Vitor Meirelles, né, ficou famoso ao procurar recriar a cena desta primeira missa, que foi celebrada no Brasil, em Porto Seguro. Olha só. Então, mais uma vez, uma recriação de um artista a partir dos relatos, né, de como teria sido a primeira missa no Brasil. Então, vamos ver aqui o fato desencadeador de todas essas narrativas históricas através dos quadros, né? O que aconteceu? Em 26 de março de 1816, no Rio de Janeiro, um grupo de artistas franceses, liderados por Joaquim Le Breton, aí as datas do tempo que ele viveu, o pintor histórico Debret, o paisagista Nicolas Antoine Taunay e seu irmão, o escultor Auguste. Eu, por mim, aportuguesava esses nomes tudinho, abrasileirava, né, os nomes. O arquiteto Gandiano de Montigny e o gravador de medalhas Charles Simon Pradier. Tá aqui os bichinhos, olha só. Só beleza histórica aqui, tá vendo? Pois é, essa turma aí veio a convite, né, para o nosso país, com o objetivo de fundar a primeira Academia de Arte no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
né? Na parte de história você já deve ter ouvido falar de tudo isso. Então, a academia fundada foi a AIBA, né? Academia Imperial de Belas Artes do Brasil. Então, a gente já está vendo que isso aí vai dar na academia, no academicismo. Ou seja, o academicismo teve início com essa escola aí, né? Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios, fundada por Dom João VI, em 1816, por incentivo dessa turma aí, a missão artística francesa. Estamos vendo aí o Gandhian e o Charles Simon. Então, com isso aí, floresceu a Academia Imperial de Belas Artes e o mecenato de Dom Pedro I. O que é mecenato? Mecenato é o cara que patrocina, tá? A pessoa que dá dinheiro para as coisas acontecerem. E encerrou-se com a incorporação de sua sucessora republicana, a Escola Nacional de Belas Artes, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então começou dessa maneira, mas aí a Universidade Federal incorporou a Escola Nacional de Belas Artes. Vamos vendo aí os detalhes aí interessantes. Então, as características do academicismo. Então, a gente já sabe que esse termo aí, academicismo, deve-se ao fato de ter uma escola, uma academia, onde as pessoas não precisavam sair do país porque tinham artistas vindos da Europa, né, que trouxeram os conhecimentos que estavam aí em voga, né, estavam, assim, vamos dizer assim, a última palavra em artes, né? Então está aqui, 2 quadros aqui. Ó, a reconstrução histórica do Brasil, né? Uma pintura histórica com influências do romantismo. Deixa eu tirar aqui do meio aqui para não perturbar o entendimento, né? Olha aqui, ó, com influências do romantismo, do realismo, do simbolismo, trouxeram tudo que estava acontecendo, né, na Europa em termos artísticos, e outras da virada do século XIX para o século XX, desde que se enquadrasse na formalidade da academia. Então, a academia tinha suas regras e os artistas tinham que seguir. Então, era isso aí. Uma outra acontecimento, né, que teve um período aí que o Brasil teve uma certa invasão holandesa, né? Então, o Maurício de Nassau, quando ele esteve por aqui, ele instalou a sua caravana em Recife, Pernambuco, Nordeste brasileiro. E um dos artistas que veio com ele, né, o Albert Eckalt, que fez parte da sua caravana, então ele mostrou principalmente a fauna e a flora do Nordeste. Esse quadro aqui é um dos seus quadros famosos, né? E o Albert Eckalt é esta pessoa aqui. Bom, então aqui a gente para um pouquinho para ver sobre esse quadro aqui, porque aqui é Moema, tá? Então, é uma pessoa que teria se suicidado justamente por conta do Maurício de Nassau. É uma história assim, né? Que ele tinha algumas esposas e essa daí era uma delas. Quando ele foi embora, ela não entendeu bem e foi a nado atrás dele. Então é uma história bem interessante. Disso aí
tem como resultado esse poema que eu vou ler aqui para vocês. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida a cor, o aspecto moribundo, com a mão já sem vigor soltando o leme, entre as salsas escumas desce ao fundo. Tudo isso aí está descrevendo, não é? Mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, solveu-se na água. Então, quando ela viu que não ia alcançar, aí ela deixou-se, né, cair na água, deixou-se afogar. E aqui é o corpo que aparece na praia já sem vida. Interessante, uma história semelhante, né? Assim, guardada as devidas proporções, a pessoas que morrem, se suicidam por amor. Muito interessante. Então, esse quadro aqui é o quadro feito por Vitor Meirelles, em 1866. Aquele artista que nós mostramos lá no início, né? Muito. Temos outra aqui, outra demonstração, né, da arte que acontecia, né, como o lenhador, aqui um estudante, né, um aluno lá da Escola de Belas Artes, e ele fez aí O Lenhador, né, em 1890. Então, Antônio Rafael Pinto Bandeira, lá de Niterói, era pintor e professor. E ele era um descendente de escravos, que ingressa em 1879 na Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, no Rio de Janeiro. Os talentosos brasileiros que começaram a frequentar e os seus trabalhos, né, maravilhosos. Então, vamos ver aqui as características do academicismo no Brasil. Então, é um método de ensino artístico profissionalizante de nível superior, equivalente ao ensino universitário moderno. Então, primeiro detalhe. Outra coisa também, foi introduzido num período de vigência do neoclassicismo, como uma reconstrução da história do Brasil. Então, inicialmente, né, uma pintura histórica. Era o tema recorrente, né, o tema que mais acontecia. E as suas influências, guarda bem isso aqui, ó, romantismo, realismo, simbolismo, ismo, e outras que deram o tom à virada do século XIX para o século XX, expurgando delas o que não se enquadrasse na formalidade da academia. Então, o que estava fora das formas determinadas pela Academia de Belas Artes era, vamos dizer assim, era inibido, era rechaçado, não era valorizado. Então, veja aí a importância dessas características do academicismo no Brasil. Aqui nós temos uma Natureza Morta, de Estevão Silva. A Natureza Morta é esse tipo de quadro que aparecem frutos, né? São normalmente chamados de natureza morta. Então, essa aqui é uma leitura desse tipo de quadro pelo Estevão Silva. O Estevão Roberto da Silva, ele também foi pintor e depois professor, né? O primeiro pintor negro formado pela Academia Imperial de Belas Artes a obter destaque, tá? Então, ele fez uma arte que foi muito apreciada, né? Olha aqui, mais uma
um quadro aqui do Estevão Silva. Olha a beleza e o realismo das frutas, né? Tá? Curiosidade aqui, ó. Os defensores da moral e dos bons costumes são os mesmos que corrompem as instituições na peça, a igreja e o casamento, e exploram os trabalhadores negando-lhes a dignidade. Então, o Alto da Compadecida, né, é uma peça, né, um escrito do grande Ariano Suassuna, onde ele trabalha no texto, no discurso, exatamente isso aqui que nós acabamos de falar, tá? Então, se verificarmos que as tendências mais importantes do modernismo definem-se no esforço por uma síntese nacional dos processos estáticos, poderemos concluir que o texto do Alto da Compadecida se insere nas preocupações gerais desse estilo de época, deflagrado a partir de 1922, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Tá? Então, você veja essa curiosidade sobre esse tipo de texto que começou a florescer com o modernismo, a aparecer. Então, vamos entender o pano de fundo, né? o momento histórico, o contexto. O que acontecia naquele momento? No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, que durou de 1894 a 1930. Tá? Esse momento aí esteve representado pelo interesse das oligarquias rurais, que na prática era chamada de política do café com leite. Então, os ricos que dominavam o poder naquele tempo, né, eram dois grupos. Né? Então, o grupo dos cafeeiros, né, e o grupo dos, vamos dizer assim, leiteiros. Em paralelo, enquanto isso, né, o Brasil recebia entre 1871 até 1920 milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. E o destino inicial, né, era as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. Então, nós estamos vendo aqui nesse gráfico a grande quantidade de pessoas que vieram para o Brasil, que foram recebidos. E essas pessoas, né, esses imigrantes, eles influenciaram muito na nossa cultura, no nosso país. Então, era isso que estava acontecendo no momento que começou aí esse movimento, né? Ou seja, a burguesia brasileira, os ricos, os novos ricos brasileiros encontrava-se envolvida nas tradições culturais francesas, na Belle Époque. Todo produto francês era bom e refinado. É fácil de entender isso, né, gente? A gente sabe que, atualmente, tudo que é dos Estados Unidos é o que é valorizado. Antigamente, era o produto francês, né? A roupa francesa, o perfume, tudo. Você queria ser chique. Aliás, esse termo chique vem do francês também. Você queria ser elegante, ter um destaque. Então, você tinha que usar, consumir, falar tudo dos franceses. E, atualmente, tudo que aparece em Nova York, tudo que, não, fui para os Estados Unidos, não sei o quê, é o que é destacado hoje em dia. Até os nomes... Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, para vocês, dar uma palhinha sobre esse assunto. Hoje em dia, é por isso que
é por causa dessa influência, que essa grande influência que vem de fora, que a gente vê nas lojas, nos supermercados, né? Tudo com termos americanizados, né? Shopping, Midway Mall, e aí vai, né? Junior's Bar. O Junior's Bar é coisa de americanos, é um caso genitivo, né? Para quem estuda inglês. Então, é para você fazer um paralelo, para você entender, né, o que acontecia naquela época em relação aos franceses, e atualmente nossa vivência hoje é cheia dessas cópias, né, desse americanizadismo, né, que acontece atualmente. Vamos lá, vamos seguir com a nossa aula. Então, eu chamei a atenção aqui com esse quadro aqui, que estamos no centenário, atualmente estamos aqui fazem 100 anos que aconteceu aqui essa Semana de Arte Moderna, que a gente vai entender e falar bastante dela. Essas são as pessoas, né, que fizeram parte, que organizaram, né, que foram bastante influentes nessa Semana de Arte Moderna. Mas veja só, nesse contexto, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi considerado o começo da primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna. Isso foi há 100 anos atrás, tá, gente? A semana, olha só, contradizia, desmentia, através das obras artísticas expostas, o refinamento e a padronização do então academicismo europeu literário, tá? Então a influência da literatura europeia, né, veiculada principalmente através da academia, né, a AIBA, com suas regras, com suas padronizações, foi violentamente, não vou usar esse termo não, foi assim, com toda a veemência, contradita através de novos trabalhos que foram expostos pela Semana de Arte Moderna. Isso deu muita confusão, pessoas ficaram a favor, outras pessoas ficaram contra, alguns artistas entenderam, outros não, teve reações violentas e nós vamos ver isso através desta nossa aula, vamos começar a entender isso que aconteceu. Então, estamos vendo aqui esse quadro aí, O Homem Amarelo, de Anita Malfatti. Esse quadro aí deu maior rebu, deu muita confusão. Então, veja só, antes dos anos 1920, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. Então, a exposição de Lazar Segal, em 1913, e a exposição de Anita Malfatti, em 1917. Lazar Segal, está aqui ele, tá? Ele não era brasileiro, tá? Então, ele nasceu na Lituânia, estudou pintura na Alemanha. Em 1913, mudou-se para o Brasil, onde realizou uma exposição de suas pinturas, já com nítidas características expressionistas. Tá bom? Então, Segal trouxe da Europa para a burguesia paulistana uma pintura que deformava os corpos. Observe, né? Os rostos aí, não é aquele rosto que praticamente imita a realidade, não é aquele rosto
é um rosto meio geometrizado. Esse quadro aí, Duas Amigas, né? Que o Lazar Segal tem um museu dedicado a ele aqui, e este quadro está lá. Então, no Brasil, a personalidade do Segal é interessante. Ele se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas e pelos tipos humanos, principalmente os negros, exóticos para ele, né? O que acontece é que ele se compadece, ele tem uma dó, ele se compadece dessas pessoas, né? Ele se identifica com essas pessoas e passa a usar usar vários deles em seus quadros como tema. O repertório de temas de Segal são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Então, aquele tratamento dado aos negros, né, chocou muito. Ele não achava justo um ser humano ser tratado daquela maneira. Então, ele começou a retratar, né? Então, as tonalidades sóbrias do período alemão somam-se às cores mais iluminadas. Ele procurou dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas, mostrando-as de uma maneira mais alegre, né? Então, você tem aqui o Menino com Lagartixa, e aqui você tem Corpo Presente. Dois quadros dele. Tá? Aqui, ó, a figura de um homem com um violino também é um quadro do Lazar Segal. Tá. Então, agora nós vamos falar da segunda exposição. Antes disso, eu queria dizer para vocês que no caso de... Vem aqui comigo aqui. No caso de Segal, né, não houve tanta estranheza, porque isso aqui culturalmente acontece muito no Brasil, né? Uma pessoa vem de fora, mostra um trabalho, as pessoas aceitam, elogiam, não contestam, ninguém fala nada mal, né? Mas quando se trata de um brasileiro, aí a coisa muda, tá? Então nós vamos ver aqui, vamos perceber o que aconteceu com a exposição de Anita Malfatti. Vamos lá para o nosso quadro. Anita Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 na cidade de São Paulo. Então ela é brasileiríssima. Estudou no Colégio São José no ano de 1897, no Colégio Mackenzie, né? Se formou professora aos 19 anos de idade. Uma menina muito estudiosa, né? Estudou nas escolas de arte dos Estados Unidos e também na Alemanha, né? Independent School, né? E Academia Real. Em 1910, na Alemanha, a pintora entrou em contato com o expressionismo, que influenciou muito a sua arte. E já nos Estados Unidos, entrou em contato com o movimento modernista. Então, olha só, nessa exposição de 1917, teve uma grande repercussão, né? Por quê? O escritor Monteiro Lobato, nós vimos nas aulas passadas, né? Que na época também era crítico de arte e escrevia para o jornal Estado de São Paulo, criticou violentamente a arte de Anita Malfatti. Ele escreveu um artigo com o nome Paranoia ou Mistificação. Mas o escritor Oswald de Andrade
através de outro jornal, escreveu também um artigo defendendo a Anitta. Então, nós estamos vendo aí alguns quadros, né? E nós sabemos, né, que esse aqui foi o que deu mais problema, foi o que, não só por causa das influências, as cores, os formatos, né, dos rostos, né? Você veja aqui como Lazar Segal, os rostos são um pouco mais angulosos, né? O olhar, tudo isso era motivo para os puristas, né? Então esse quadro aqui, O Homem Amarelo, é a sua obra mais conhecida, e foi esse quadro aí que foi o ponto central da discussão, da controvérsia na expulsão de 1917. Segundo a própria Anitta, ele era um homem pobre, excluído e desconhecido. Era um imigrante italiano que pediu para posar para ela, né? E ela falava que ele tinha uma expressão desesperada. Então vamos ver agora aqui outro artista aqui, né? E os movimentos desencadeados, né? Então essa artista aqui fantástica, Tarsila do Amaral, vamos ver. Aí, o primeiro movimento é o movimento Pau-Brasil, que propõe uma arte de exportação, que valoriza o antigo e o moderno. Então estamos vendo já aí Abapuru, um quadro de 1928. Então, aconteceu também o Manifesto Antropofágico. Nós vamos falar bastante sobre esse manifesto, né? Porque desencadeou um movimento que, na minha opinião, continua até hoje, né? Então, esse movimento propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração. Olha só, coisas importantes que estão sendo ditas aqui. Com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Ou seja, em vez de copiar, né, as artes que vinham de fora, os artistas passariam a fazer a sua própria leitura, a sua reelaboração. Então, vamos vendo aqui que tem o movimento Pau-Brasil e o movimento antropofágico. São dois momentos aí da Anitta Malfatti. Depois a gente vai explicando com mais detalhes, porque esse quadro aqui, ele é bem mais elaborado, tem uma conceituação, porque ele vai além da realidade. Então nós vamos ver que ele se enquadra em mais de um movimento. Né? Esse quadro aqui é o Urutu, ou Ovo, né? E aqui é o Morro da Favela. E ainda temos aqui, ó, esse engajamento social, que é um quadro altamente importante, né? É o quadro Operários, da Tarsila do Amaral, de 1933. Tá? E aqui temos outro artista também, que é o Cândido Portinari, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Em Brodowski. Foi um artista plástico brasileiro considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional. Olha só, aqui o Cândido Portinari. Portinari pintou mais de 5.000 obras, como O Lavrador de Café, gigantescos murais, como os painéis Guerra e Paz, que foram presenteados à sede da ONU em Nova York em 1956. Então nós estamos vendo aí, olha, isso aqui está na ONU, né? Então vamos lá.
Tem também esse quadro aqui, denunciando ou retratando os retirantes, né? Que são aquele pessoal fugindo da seca, né? E aqui nós vamos ver aqui as conexões entre a arte e a literatura. Porque Oswald de Andrade, né, o bonitão das tapiocas aqui, ele lançou em 18 de março de 1924 o Manifesto Pau-Brasil. Foi ele que escreveu, né, o manifesto. Então, ele disse assim: pensei em fazer uma poesia de exportação e denominei o movimento de Pau-Brasil. E o Manifesto Antropofágico, né, que propõe que o Brasil, como a gente já falou, devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. Tá? Em 1926, ele casa-se com a pintora Tarsila do Amaral. Então está aí explicado aí o forte engajamento dele, né? Ainda sobre Oswald de Andrade, o vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, deixa eu repetir. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem... Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Então, é uma de suas poesias, um de seus escritos. E aqui nós vemos também o Mário de Andrade, que foi outro literato aí, foi um escritor brasileiro que publicou Pauliceia Desvairada, o primeiro livro de poemas na primeira fase do modernismo. Ele fez várias viagens pelo Brasil com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Visitou cidades históricas de Minas, passou pelo norte e nordeste recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas. Todas essas pesquisas renderam obras como a sua mais famosa aí, aclamada, Macunaíma. Ele foi um crítico de arte também, de jornais e revistas, teve um papel importante na implantação do modernismo no Brasil. Tá? Aqui um trechinho de Macunaíma, que diz o seguinte: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente, era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, que a Índia Tapa-Unhas pariu a criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma. Macunaíma é uma obra atemporal, ou seja, não segue uma ordem cronológica, faz críticas ao romantismo de gênero cômico, influência de vanguardas europeias como o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo e o expressionismo, né? E também tem a valorização da linguagem coloquial e a valorização das raízes e da diversidade cultural. As rupturas, pinceladas mais soltas, desenhos mais livres, cores mais intensas, maior expressividade, e os temas brasileiros valorizados são as lendas, os índios, os costumes urbanos e rurais, as festas, as paisagens, com independência da fidelidade. As emoções passam a ter seu lugar na manifestação artística. Então, chegamos aqui às nossas referências ao final da nossa aula e até a próxima aula, então. Tchau.